Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial encarceramento em massa. Para falar sobre as tendências globais de tudo que se refere ao encarceramento em massa e ao sistema prisional. E como o Brasil está no meio dessa história toda. E para isso eu trago como base o relatório internacional Global Prison Trends de 2018 e aconselho que você assista antes ou depois desse programa outros dois vídeos que eu já gravei no canal, que são Democracia de Abolição e Sistema Carcerário, uma introdução. Para início de conversa, sem novidades, tanto no Brasil como no mundo, o encarceramento em massa se deve essencialmente às políticas de drogas e à guerra às drogas. Os presídios seguem lotados de pessoas que foram presas portando drogas para uso pessoal, em pequenas quantidades e que não representam qualquer tipo de perigo para a sociedade. O fato é, a gente ainda vive um mundo onde os políticos consideram as drogas como um perigo, um mal que precisa ser combatido e que a proibição deve prevalecer a qualquer custo, mesmo com evidências científicas de que os países que declararam guerra às drogas sofreram consequências desastrosas. Dentre essas consequências desastrosas está o crescimento exponencial do encarceramento feminino. As mulheres são desproporcionalmente afetadas pela guerra às drogas, que simplesmente não leva em conta que, via de regra, elas têm um nível de participação muito pequeno, tanto na cadeia do tráfico como no crime organizado. É por isso que, obviamente, a tendência dos governos mais progressistas tem sido de ser menos punitivista em relação ao cultivo, à posse e ao uso de drogas, bem como descriminalizar a maconha e reduzir as sentenças dos crimes de menor potencial ofensivo. No fim das contas, tudo se resume a mudar as fucking políticas de drogas e criar ou simplesmente usar todas as penas alternativas às prisões que já existem. Mas o Brasil está na contramão. A gente encarcera cada vez mais. A nossa taxa de ocupação é de 200%. E somos o único entre os 6 países que mais prendem no mundo, ou seja, Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Tailândia, que continua mantendo o mesmo ritmo de crescimento das taxas de encarceramento desde 1980. Hoje, para a maioria dos países, a prisão ainda representa uma resposta automática para todo e qualquer tipo de crime, o que prejudica especialmente minorias e comunidades indígenas, que continuam a cair nas redes do sistema criminal de uma forma completamente desproporcional, o que só reflete o caráter econômico e social da justiça penal no mundo todo, e que a maioria dos detentos está presa não só na cadeia, mas também num ciclo vicioso de pobreza e crime. E por que eu digo isso? Porque globalmente a taxa de homicídios e outros crimes violentos tem caído. Os lugares onde essas taxas continuam altas são, olha só que surpreendente, nos países onde há mais desigualdade social. É por isso que eu falo em todos os programas que eu abordo esse assunto, que para resolver a criminalidade não é com uma guerra contra as drogas, é com uma guerra contra a pobreza e o desemprego. Como vocês já estão cansados de ouvir nesse canal, as prisões funcionam ideologicamente como um local abstrato no qual os indesejáveis são depositados. Ela nos livra do trabalho e da responsabilidade de pensar sobre as verdadeiras causas e questões que afligem essas comunidades, das quais os prisioneiros são oriundos em números absolutamente desproporcionais. Em suma, as prisões dão um sumiço nas pessoas com a falsa esperança de que sumir com elas significa sumir com os problemas sociais que elas representam, produzidos por ninguém mais, ninguém menos que o racismo e o capitalismo. Os presídios revelam formas solidificadas de racismo contra os negros. Não tem discussão quanto a isso. Inclusive, eles sempre serviram historicamente de subterfúgio para vinganças políticas. Isso porque, depois da emancipação, os tribunais se tornaram um lugar ideal para exercer a retaliação racial, que culmina nas prisões. Por isso que hoje, ativistas antiprisionais e abolicionistas insistem que um dos requisitos fundamentais para a revitalização das democracias é a abolição mais do que urgente do sistema prisional. No que se refere a sentenças, tenha em mente o seguinte: as evidências internacionais demonstram que sentenças mais longas
não impedem ninguém de cometer crimes. Prender uma pessoa só faz com que ela não cometa um crime temporariamente, porque ela está obviamente presa. Mas isso aumenta o nível de criminalidade dela quando ela sai da cadeia. Tenta entender isso, é uma loucura mesmo. As pessoas saem com mais chances de se tornarem criminosos depois de serem presos do que antes. Agora, sobre a reintegração dos presos. Ela deve focar em melhorar a situação da pessoa como indivíduo, o que inclui desde ajudar ela a achar uma moradia até um emprego. E focar especialmente em intervenções sociais nos grupos mais vulneráveis e nos perfis e nas regiões que já se sabe serem as mais pobres e violentas. Mas também não para por aí. Todas essas mudanças, elas precisam ser acompanhadas por um sistema onde as causas dos crimes são tratadas pela remoção das tensões nos níveis individuais, o que significa também a substituição desse sistema competitivo que a gente vive por um modelo econômico de apoio e colaboração. Outra coisa que é muito debatida no Brasil e que vai na contramão das tendências globais são as propostas de restringir as visitas e construir presídios cada vez mais isolados ou isolar os presos em cadeias que ficam bem longe das cidades. Isso é inútil, primeiro pelo que eu acabei de dizer. Sumir com as pessoas não resolve nada. E segundo, porque há evidências que mostram que as visitas e o contato com os familiares e amigos ajudam a reduzir a reincidência. Na Inglaterra, esse estudo foi feito e ficou demonstrado que, dos presos que recebiam visitas, 60% não reincidiram na criminalidade. Se não bastasse, a Corte Europeia de Direitos Humanos chegou a decidir que prender as pessoas a milhares de quilômetros de distância dos seus parentes é uma violação do direito à família. Outra coisa que você precisa saber é que diversos relatórios internacionais já concluíram por A mais B que aumentar a capacidade das prisões não é solução para a superlotação dos presídios. Pelo contrário, o que se vê é que a população carcerária tende a crescer conforme você aumenta a capacidade dos presídios ou constrói mais presídios. É simplesmente um ciclo vicioso maluco. O resumo da ópera é o seguinte: para entender a fundo a questão do encarceramento em massa, você precisa bater no liquidificador a justiça penal e o capitalismo. Se você puxar aí da história, lá na Europa, o antepassado das prisões eram as chamadas casas de trabalho, que eram lugares onde todas as pessoas expulsas do campo que iam parar nas cidades eram alocadas e passavam por uma espécie de adestramento forçado ao modo de produção capitalista, que era então uma absoluta novidade. Eram muitas pessoas indo do campo para a cidade e as elites estavam preocupadas com o banditismo, com a mendicância, furtos e principalmente com a recusa dessas pessoas de trabalhar nas condições que eram impostas. Então eles criaram essas casas de trabalho, que era uma espécie de um proto-cárcere. Foi isso que deu origem à invenção da penitenciária como a gente conhece hoje. O capitalismo só funciona quando você tem a apropriação do trabalho de outra pessoa, a dominação do corpo e do tempo. Mas para que alguns se apropriem do corpo e do tempo dos outros, é inevitável que surjam conflitos sociais, a tal luta de classes. Então, para manter a ordem na casa, é preciso várias formas de controle social, que vão desde a educação até, obviamente, o sistema penal, que atua através do direito penal como um discurso de classe, que legitima a hegemonia do capital e politiza toda a questão criminal. É nesse cenário todo que a prisão acaba sendo encarada como um aspecto inevitável e permanente da vida social, além de ser um ótimo negócio, porque elas não são poluentes e são a prova de qualquer crise. Basta você ter em mente, por exemplo, que nos Estados Unidos, onde há a maior população carcerária do mundo, existem comunidades negras, latinas e de nativos americanos, onde, estatisticamente, eles estão mais propensos a irem para uma prisão do que ter uma educação decente. É por essas e por outras que você precisa ter um olhar crítico sobre a criminologia. O criminoso e o ato criminoso, eles estão sempre questionando a efetividade das normas e das políticas públicas. E antes de me despedir, como sempre, convido você para se inscrever no canal do YouTube Coisas que Você Precisa Saber e me seguir lá nas redes sociais do Facebook e do Instagram, onde a gente produz dia sim, dia não, os stories sobre o anarquismo, o ecoanarquismo e o abolicionismo penal, que foi o tema desse vídeo. Beleza? Então, até semana que vem.